Bom, boa noite a todos vocês. Boa noite ou bom dia para aqueles que vão assistir depois. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Santo Deus, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, diante do Senhor, para aprendermos mais um pouquinho da Sua palavra. Senhor Jesus Cristo, obrigado por esse momento, obrigado por esse grupo, obrigado por essas pessoas, Senhor. Obrigado, Pai, por essa oportunidade ímpar de conhecer um pouquinho mais de Ti, de nos encontrarmos contigo e criarmos, Senhor, a relação que o Senhor quer que a gente tenha com o Senhor. Pai querido, agora abençoe a partilha de hoje. Fale aos nossos corações, nos ajude, Senhor, clareie a nossa mente, que possamos sair daqui, Senhor, melhores do que entramos. Que possamos sair daqui transformados, Pai, porque nós cremos que a Sua palavra transforma. Pai querido, mais uma vez te peço, continue abençoando a cada participante desse grupo, Senhor, os que estão aqui agora, os que vão assistir depois, que eles possam ser abençoados, Senhor, e possam dar fruto, ser luz onde quer que eles possam passar. Pai querido, mais uma vez eu te peço, te agradecendo no nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, então hoje nós vamos começar então o capítulo 6. O capítulo 5, nós percebemos que ele finalizou com Jesus já entrando num momento conturbado, não é? João, ele não detalha de uma maneira cronológica a questão dos fatos, como a gente mencionou. Você pode ver que João, ele não escreve muitos dos milagres que Jesus fez. Foram poucos os sinais que ele relatou. Mas esses sinais são chaves para transmitir a sua mensagem de que Jesus, ele é o Filho de Deus e ele é o Cristo, que eles estavam esperando e aquele que veio para salvar a humanidade. A gente finalizou o capítulo 5 com Jesus já começando a cutucar a onça com a vara curta. Lembra disso? Ele que ele entrou num ponto chave ali com os fariseus e eles entraram numa discussão, Jesus se referindo como um filho de Deus, ou seja, da mesma natureza de Deus, e a gente finalizou por ali. E agora nós vamos para o capítulo 6. Eu estava lendo o capítulo 6 e falando, Senhor, onde a gente vai encontrar um encontro aqui, não é? E o encontro está a partir do versículo 16. Eu vou ler do versículo 16 ao 24. Mas nós vamos comentar o capítulo inteiro, tá? Mas vamos ler do versículo 16 ao 24, que é a base do encontro, e aí depois eu explico para vocês porque nós lemos esses versículos, tá bom? Então todo mundo pega a sua Bíblia aí, se vocês são mais velhos assim, gostam de papel, peguem aí o papel de vocês. Vocês podem. Vamos ler João capítulo 6, a partir do versículo 16. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro, e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte, e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para ao qual o dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Amém? Essa foi uma leitura. Eu e a Stephanie aqui, nós gostamos muito de maratonar séries.
Quem é que gosta de assistir séries? A gente maratona séries aqui em casa, a gente gosta bastante. Não é muito fã não, Regi? Aqui a gente gosta de maratonar. Tem uns episódios que deixa a gente muito nervoso, começa numa cena muito forte. E aí do nada faz uma pausa e aparenta lá, 8 horas antes, ou um dia antes. Não é? Isso aí dá uma raiva na gente, né? E a gente na expectativa de ver o que vai continuar acontecendo, né? Tal. E aí, talvez, tem episódios que falam, e depois, no outro dia, mostrando a consequência da cena que nem terminou de ser mostrada ainda. Não é assim que às vezes funciona? Quando eu estava lendo esse capítulo 6 me veio isso à mente, sabe? Como se fosse uma cena, um episódio de uma série. E de repente, vamos entrar aqui na viagem comigo, que vocês vão entender. E de repente, nesse episódio, começa com a cena dos discípulos entrando no barco indo para alto mar. E de repente o vento começa a ficar forte. Jesus não está com eles. E aí a gente pergunta na série, né? Cadê Jesus? E Jesus não está com eles. E aí de repente o vento fica forte, a água está agitada, eles estão remando, lutando e tal, e não conseguem. E de repente eles olham e veem Jesus andando sobre as águas. E eles resolvem aceitar Jesus no barco, quando Jesus acalma o coraçãozinho deles. E aí Jesus entra no barco, tudo se acalma e eles chegam no fim. E aí, de repente, nessa cena dá um lapso de, mas por que que tudo isso aconteceu? Bom, algumas horas antes, Jesus opera um grande sinal, que é um sinal chave aqui para o entendimento daquele pessoal. É um sinal muito forte e messiânico para aquele povo. E Jesus pede para que os discípulos vá primeiro, depois que ele realiza esse grande sinal. E que sinal que é esse? Olha o capítulo 1. Aí aquela parte da série, né? Algum tempo antes, Jesus, ele está perto de um monte. Jesus parte para outra margem do Mar da Galileia. Olha aí, vamos ler o versículo 1 do capítulo 6, tá? Partiu para outra margem do Mar da Galileia. E uma grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado ah, ah, nos doentes. E aí você fala assim, bom, como eu disse para vocês, João ele não se preocupa muito com a ordem cronológica, certo? E essa multiplicação dos pães e peixes foram relatadas por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João. João foi o último evangelho a ser escrito. Então, provavelmente, João não quis entrar muito a fundo nos detalhes que os outros evangelhos fez questão de detalhar para nós. Por exemplo, se você for lá em Mateus capítulo 14, que é onde narra essa mesma passagem, eu não vou entrar muito a fundo, mas diz que Jesus havia se retirado com seus discípulos com o intuito de descansar. Então ele foi para essa região com o intuito de descansar. Só que uma grande multidão estava seguindo ele, porque estava próximo de uma grande festa. E é interessante, né? Porque os outros episódios a gente vê que são próximos às festas também, né? São festas chaves. E Jesus resolve se retirar com seus discípulos, só que a multidão vai atrás de Jesus. E lá em Mateus, no capítulo 14, vai dizer que Jesus, vendo os doentes que ali estavam, Jesus cura os doentes. Então, houve muitos milagres naquele lugar. E aí a gente volta para os detalhes e percebe que ali tinha uma multidão de gente. Eram cerca de 3.000 pessoas registradas. E quando eu falo que é 3.000 pessoas registradas, os judeus registravam apenas os homens. Então, são 3.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Então, a gente pode chutar aí, na média, umas 5.000 pessoas. Então, era muita gente. Naquela região não havia cidade com essa capacidade de gente. Então, as pessoas estavam peregrinando. Lembra que nós falamos da peregrinação na última partilha? Então, as pessoas estavam peregrinando, ouviram falar dos sinais de Jesus e se reuniram todos naquele lugar. Imagine que coisa louca. Sabe quando tem. Perdão, gente.
Sabe quando tem algum show, um show de algum famoso, etc., e vem pessoas de muitos lugares para assistir e ver e tal, acompanhar? Então, Jesus era como se fosse essa celebridade. E era uma celebridade rebelde, porque Jesus já estava discutindo com os fariseus em muitos detalhes, em muitas coisas. João não detalha muito a fundo, mas Jesus já estava em pé de guerra com os fariseus há um tempinho já, e estava brigando feio mesmo. E a multidão começou a ir atrás de Jesus. Reuniu no mínimo 5.000 pessoas. Jesus havia saído para descansar e acabou curando tanta gente que reuniu 5.000 pessoas, gente. Então agora a gente entende que sinais foram esses que Jesus havia realizado, eles tinham visto. Olha lá, vamos voltar lá, versículo 3. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Olha aí, mostra então qual era a festa que estava para acontecer. Essa daqui é a última Páscoa que Jesus passaria vivo. A próxima Páscoa terminaria em cruz. Mas essa Páscoa aqui, Jesus ainda estaria vivo. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para o pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que iria fazer. Então, presta atenção. Jesus viu a multidão e Jesus já sabia o que iria fazer. Jesus ia dar uma cutucadinha mais uma vez ali na onça. Ele já sabia o que ia fazer. Então, ele olha a multidão e pergunta para os seus discípulos: e aí? O povo está com fome. O que nós vamos dar de comer a este povo? E é interessante aí também, mesmo que seja proposital, é legal ver essa preocupação de Jesus com o povo, né? Sobre o que o povo está comendo, né? Se o povo está sendo alimentado ou se o povo está faminto, não é? E é interessante que é uma preocupação que hoje poucos têm, não é? Será que o povo está sendo alimentado? Será que o povo está comendo? Será que a gente está preocupado com o alimento para o próximo, né? O que o próximo está comendo, tanto no sentido espiritual como no sentido secular, não é? O que o povo está comendo? Será que o que nós podemos fazer para alimentar esse povo, não é? E aí Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que iria fazer. Filipe, inclusive, era daquela região. Se você olhar nos outros evangelhos, você vai perceber que Filipe era daquela região. Ou seja, ele sabia onde era a padaria mais próxima, não é? Ele sabia onde era o mercadinho, ele sabia quanto custava a comida dali. E Filipe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Um denário era considerado a um dia de serviço. Então, 200 denários, nós estamos falando aqui de 200 dias de serviço. Ou seja, se você pegar o seu suor, o seu trabalho árduo, se você trabalhar 200 dias, não era o suficiente para comprar pão para todas aquelas pessoas. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevadas e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? E aqui eu vou dar uma pausa, porque a gente já viu, eu pelo menos já vi, muitas pessoas pegarem essa passagem, né? E linkar, olha a fé do menino, né? Por apresentar os 5 pães e os 2 peixes, né? O apóstolo ali estava preparado e viu a oportunidade, agarrou o menino e levou até Jesus. Só que na realidade aí é muito mais simples, não é? E é muito mais... Na realidade ali, esse discípulo de Jesus, ele estava meio que sendo irônico. Ele pega um rapaz que tinha poucas comidas, prestam bem atenção, eram quantos peixes? Eram quantos pães? 5, certo? Se a gente cortar esses pães na metade, dá quantos pedaços? 10, certo? Tinha 5 pães e quantos peixes? 2 peixes.
Se a gente cortar os peixes na metade, dá 4 pedaços, certo? Eram quantos apóstolos? 12. Mais Jesus e o menino, 14. 4 pedaços de peixe e 10 pedaços de pão dava para alimentar somente eles. O que o discípulo estava querendo dizer, olha, Jesus, o senhor está preocupado, né? A gente tem comida para nós. E para os outros manda eles embora. Manda eles se virar. O que a gente tem é para nós. Né? O que é isso para alimentar tantas pessoas? Não é? E às vezes a gente faz isso também, né? O que a gente tem, a gente olha, o que eu tenho só dá para mim. O que eu tenho é pouco. Eu mesmo, eu estava até falando para minha esposa, a gente estava indo para a igreja, eu estava falando, amor, eu preciso que Deus coloque em meu coração mais generosidade, para que eu possa compartilhar mais o que eu já tenho, não é? Porque às vezes a gente olha o que a gente já tem e fala, o que eu tenho é só dá para mim, não dá para fazer nada. Será? Não é? E aí o discípulo aqui de Jesus, de uma forma irônica, pega o que ele tem na mão e fala, aí Jesus, o que tem aqui dá para nós comer. Se o senhor quiser comer peixe, eu como o pão. Se o senhor quiser comer o pão, a gente divide o peixe, mas só tem para nós. Despede o povo, manda ele se virar. Ô Felipe, você conhece a região? Indica uma padaria pro pessoal aí, uma hospedagem, alguma coisa aí, não é? E aí Jesus repara que aquele lugar tem um gramado interessante e Jesus pede para que eles se assentem, não é? E aí Jesus pega o pão, e aquele pão não é que nem o nosso pão hoje de padaria, não. Ele poderia ser quebrado até em 4 pedaços. Ele era tipo um bolachão, assim, sabe? Era um negócio tipo broa. É broa que fala aí na região de vocês, aquele bolinho. É broa, né? Broa de milho. Era mais ou menos o tamanho de uma broa e Jesus começa a quebrar e começa a encher. Tragam os cestos e Jesus dá graças a Deus e começa a... Gente, aqui João não faz questão de analisar os detalhes que Jesus manda eles sentarem em grupos de 100, em grupos de 10, como relata Lucas. Mas por que que ele não entra nesses detalhes? Porque o fato de Jesus alimentar a multidão causava neles um estralo interessantíssimo. Tanto que Jesus termina de dividir para todo mundo, ainda sobra 12 cestos, que são quantos apóstolos? São 12 discípulos. É como se sobrasse um cesto para cada um deles. É como se Jesus estivesse dizendo para o seu discípulo, tá vendo? Você estava pensando só em você, agora vocês têm cada um para si uma porção muito maior do que você poderia imaginar. Então, eles pegam tudo isso e esse milagre começa a gerar um bochicho nervoso. Vamos ler. Pega a Bíblia aí, vamos ler. Vamos ler a partir do, deixa eu ver, 13. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, presta atenção porque que João não detalhou tanto o ponto, onde João queria levar essa conversa. O povo começou a dizer, sem dúvidas, este é o profeta que devia vir ao mundo. Olha o versículo 15 agora. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Olha que detalhe interessante aqui. O povo estava esperando o Messias. E a gente já falou aqui numa partilha que o povo estava esperando como se fosse um Moisés 2.0, não é? Ou um Davi 2.0 da questão ali, não é? Moisés, quando tira o povo do Egito no seu ato libertador, Deus usa Moisés para 2 sinais miraculosos de início. Primeiro, purificar a água que estava amarga. E segundo, providenciar comida, pão, certo? Pão. Vendo os discípulos e a multidão que Jesus havia sido usado por Deus para dar a eles comida, trouxe neles a reflexão de que, de fato, Jesus poderia ser o novo Moisés 2.0 que eles estavam esperando.
baseado no que eles estavam imaginando e colocando sobre Jesus, sobre o seu entendimento, que eles queriam Moisés 2.0, eles queriam colocar Jesus, nem que fosse à força, no reino de Israel. Como se fosse um ato político, gente. Olha só que interessante isso daí. Então, por que os discípulos, então, foram para o mar? Porque Jesus os mandou também ser tratados. Aqui em João não fala, mas nos outros evangelhos diz que eles não entenderam o que aconteceu. Por que Jesus os mandou ir sozinho? Eles estavam meio que frustrados, porque assim como a multidão, os discípulos também esperavam que Jesus tomasse o governo à força. Porque na cabeça deles o que importava era a libertação política. Moisés nos libertou do Egito. Precisamos que Jesus nos liberte de Roma. E agora que Jesus é capaz de alimentar a massa, assim como Moisés fez, nada pode pará-lo. Então, unidos-se com a multidão, eles queriam fazer de Jesus rei, nem que fosse a força. E até é engraçado aqui, né? Porque eles querem proclamar Jesus rei, como se eles fossem capazes de fazer um rei para si. Lembram quando o povo escolheu Saul como rei? Lembram que o povo pediu um rei e pediram Saul como rei? Como eles falharam na escolha deles. Como eles falharam em todas as escolhas que eles fizeram fora de Deus. E eles achavam realmente que eles poderiam ou não decidir quem fosse o rei, e nem que fosse a força. Olha só que coisa louca aí. Quando eles viram Jesus multiplicar os pães, tá pronto. Esse cara consegue alimentar a grande massa. Então ele tá pronto para ser rei. Tá na hora de tomar o governo à força. Jesus, vendo isso, manda os seus discípulos irem. Isso aí você pode ver lá em Mateus e Lucas. Manda os discípulos irem. Jesus despede a multidão e Jesus vai para o monte orar. Então a gente já começa a entender o início da cena desse episódio, porque que os discípulos estão no mar sem Jesus. Olha só que profundo isso daí, não é? Antes de eu continuar, alguém gostaria de comentar alguma coisa? Às vezes eu falo demais assim, gente, mas eu não estou pregando não. Vocês podem levantar a mão, opinar. Ô, Regiane, eu senti só falta na próxima, na outra que você faltou. Então você pode levantar a mão aí, se você quiser comentar alguma coisa. Eu sou tagarela, né? Não, mas hoje eu tô, por enquanto, não tenho nada a dizer de novo. É isso mesmo aí. Top. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, acrescentar alguma coisa antes da gente dar sequência? Não, não, não. Então vamos continuar. Voltando então. Então agora nós sabemos porque o início da cena desse episódio da nossa série Encontros, por que que os discípulos estavam no mar sozinhos? Quando a gente quer fazer as coisas do nosso próprio jeito, a gente se coloca em situações em que a gente fica sozinho. Não é porque Deus quer nos deixar sozinhos. A gente força a situação a ponto de estarmos sozinhos. E quando nós estamos sozinhos, coisas anormais podem acontecer para testar a nossa fé e aquilo que a gente. Melhor, é isso mesmo, testar a nossa fé, aquilo que a gente acredita. Então, agora, nesse episódio, a gente sabe por que os discípulos estão no mar sozinhos. Só que eles estavam no mar porque Cristo quis assim. Porque eles precisavam presenciar o que aconteceria naquele mar para eles entenderem que Jesus estava no controle da situação. Que eles não precisavam, por exemplo, forçar para que Jesus se tornasse o Messias ou o rei de Israel. Eles não precisavam forçar para que Jesus assumisse o controle, tipo um Davi 2.0. Não. Jesus estava no controle da situação. E o seu reino era muito maior do que apenas um reino político.
é muito maior do que um reino que alimenta as massas, que satisfaz a vontade e a necessidade do povo, não é? Porque hoje a política diz que a política é para o povo, para saciar os anseios da população. Só que o reino de Cristo não é democrático, é teocrático. Deus está no controle de todas as coisas. O Deus encarnado veio ao mundo para mostrar para nós que a sua libertação é muito mais profunda do que os anseios que a nossa alma traz. Lembra, acho que na partilha passada, na partilha retrasada, que eu disse sobre o descanso, sobre o Shabá, né? Não tem como você descansar doente. De fato, a cura é um sinal que seguem aqueles que creem, é assim que diz as Sagradas Escrituras. Maravilha! Só que Jesus está além disso. Além das nossas necessidades físicas, do nosso entendimento. Ele sacia a nossa fome muito além do que é comer. Ele consegue nos saciar muito além, vai muito mais profundo do que nos providenciar pão. Jesus, ele vai muito mais profundo e muito mais além do que a nossa necessidade de ser curado. Ele passa as nossas enfermidades conosco e nos dá uma paz e uma força sobre-humana para vencer, inclusive, as adversidades da falta de cura. Como eu disse aqui na igreja que a gente precisa pertencer, não é hospital, não é restaurante isso daqui, onde a gente vem apenas para alimentar a nossa fome e saciar a nossa enfermidade. É muito mais profundo que isso e muito mais além. A multidão não vai entender isso, mas os discípulos precisam entender isso. Se você quiser fazer parte da massa, continue assim. Vá atrás dos barulhos, dos sinais, dos milagres, porque isso sacia a sua necessidade momentaneamente. Porque onde há fumaça, há fogo. Então, se eu for lá, é capaz de eu ser queimado um pouquinho. Então, o pouquinho, às vezes, basta. Mas para o discípulo, não. Porque o discípulo entende que há uma profundidade muito maior em Jesus e ele precisa entender isso, ele precisa correr atrás disso. Então, não é o barulho, não é os sinais, mas é a profundidade que Cristo nos revela sobre o seu reino. E ele precisava ensinar isso para os seus discípulos, então falou para eles: vão. E é interessante que, eu não me lembro se é Lucas ou Mateus diz, que depois que eles viram Jesus mandar o vento se acalmar, né? Aquieta-te, vento, acalma-te, mar. Diz o texto que então eles entenderam o porquê da sua frustração no último sinal, ou seja, entenderam a sua frustração na multiplicação de pães e peixe. Então agora a gente já sabe por que eles estão lá. Jesus está tratando seus discípulos. E, gente, às vezes a gente está no mar, nas tempestades da vida, porque a gente realmente se afastou de Deus. A gente quis se afastar de Deus. Às vezes de maneira involuntária. Porque a gente cria uma identidade, uma visão de Deus que está aqui na sua cabeça, que não é Deus. A gente cria uma imagem de Jesus, não é? Tem uma música, a TM estava até ouvindo ela, do Último Cristão, do que vi, é um rap, é o Último Cristão, né? Que ele fala, isso, um Cristo criado. Ele fala assim, ó, tem a fantasia do Jesus bonzinho, não é? Ele, eu sigo o Nazareno louco da revolução. Ele fala na música dele, né? Porque a gente cria imagens de Jesus. Ou é um Jesus bonzinho, ou é um Jesus que dá medo, não é? Um Jesus arrogante, que olha para a Regiane como se fosse aquele olhar de fogo vigiando o tempo todo, a ponto de qualquer coisa que ela fizer, ele mandar uma praga, mandar uma doença, mandar algo que a derrube. Ou também a gente cria a visão do Jesus paz e amor, bonzinho. Ele ama tanto que ele não vai fazer nada, tá tudo certo. Ele é paz e amor. Pode falar, Regi. Você falando isso me lembrou uma pregação que eu ouvi, eu não sei se vocês conhecem, o Jonas Madureira. É um grande pregador. Depois eu até posso enviar um link lá que vai coincidir muito com o que você está falando.
a respeito disso, que nós, muitas vezes, não aceitamos Jesus como Deus. E ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm a mesma essência, né? É Deus. E os discípulos, assim como nós, às vezes temos dificuldade de aceitar Jesus como Deus, e a gente acaba criando uma imagem errada de Deus, porque a gente acomoda Cristo no Deus que a gente deseja servir, entendeu? Então, exatamente isso que você falou. Alguns creem em Jesus como apenas um profeta, um homem que fez história, ou o Deus que é apenas o provedor, que eu só vou atrás dele porque ele pode fazer tudo por mim, é o Deus que me dá provisão e sucesso, e cura, e libertação. E aí, nesse capítulo, é o que você vai falar depois, né? Ele vai aprofundando o relacionamento deles com os discípulos. E a multidão, ela tem que ficar para trás, porque a multidão só quer o Cristo, só quer o profeta, só quer os milagres, mas o discípulo, ele compreende quem Jesus é de fato, que ele é Deus, né? E, enfim, esse capítulo, tem essa diferença aí entre a multidão e um discípulo de verdade que reconhece a Jesus como Deus de fato. Mas depois eu vou mandar a Sim, pregação lá para vocês, vai ter mais clareza ainda. manda sim, Jonas Madureira é top. Isso, muito bem. Aceitar Jesus apenas como Salvador e não como seu Senhor top. É isso mesmo, é isso mesmo. E você sabe por que que eles fazem isso? Porque quando se trata apenas de uma pessoa, um Salvador como Moisés foi, fica fácil a gente controlar, a gente tentar manipular, a gente mexer os nossos pauzinhos. A palavra de Deus diz que Moisés era considerado o homem mais manso. E alguns ainda brincam, né? Porque foi Moisés que escreveu isso. Então, Moisés, tipo, para relatar que ele ficou bravo, era como se ele olhasse para ele e falasse: Nossa, até eu, que sou manso pra caramba, mais manso que todos eles, consegui perder a paciência com esse povo, não é? Porque quando se trata apenas de uma pessoa qualquer, ou quando se trata de um Messias criado pela nossa mente, a gente consegue controlar, a gente manipula, a gente faz com que ele nos agrade. Nós nos tornamos senhor em vez de servo. Entende isso, gente? Por que que Jesus diz que não dá para servir a dois senhores, a Mamon e a ele? Ele compara dinheiro a Mamon, porque o dinheiro está ao nosso alcance e nós somos tão horríveis que o dinheiro, que era para a gente poder manipular do jeito que a gente quer, a gente faz com que ele se torne o nosso senhor. Exatamente. Não é o cordeiro por completo, não é só as partes, a gente quer só conveniência, não é? Até o dinheiro que era para ser usado para o nosso benefício, para nossa manipulação, para nós sermos os senhores do dinheiro, a gente consegue transformá-lo em nosso Deus. Olha que terrível isso. E a gente se prende a essa ideia. É que nem o cara no tanque de Bethesda. Ele estava focado naquela ideia fixa dele, que quando ele recebe a cura, ele nem se preocupa a perguntar quem era Jesus, cara. Não é? Isso que a Regiane falou é interessante. Jesus precisava mostrar, afastar a multidão, porque os discípulos que é verdade, de verdade, têm um encontro tão profundo com Jesus que entende que ele não é só uma pessoa. Ele é o próprio Deus. Porque quem Ele tem é o condições. verbo encarnado, né? Desculpa te cortar, mas João, ele é maravilhoso. A gente está estudando João e João começa justamente falando isso. Não Exatamente, é pela exatamente. palavra, não é pela palavra de Deus apenas que o mundo foi criado. Agora, aquele que é a palavra está entre nós, né? Então é muito assim, eu não tenho palavras para entender a mente de É, João, porque João, assim, ele conseguiu apresentar Jesus.
de uma maneira assim, que é só o Espírito Santo mesmo para iluminar a nossa mente. E é isso. E aí Jesus separa e manda os seus discípulos para o mar, porque lá o Verbo encarnado ia apresentar a eles um outro Jesus, um que está no controle de todas as situações, o cara que tem o poder de mandar o vento se acalmar, o vento parar e o mar se acalmar. João não entra nesses detalhes porque João estava lá e ele viu que isso causou nele. Porque a sequência agora, lembra que eu falei para você da série? Porque a sequência agora para João é muito mais importante, porque Jesus começa a entrar num debate com as pessoas e depois com os religiosos acerca de quem ele é. E João entendeu quem ele era no barco, assim como todos os outros. Pelo menos uma parte, né? Porque depois a gente vai ver que eles têm os seus lampejos de fé, mas Jesus precisava se apresentar a eles como aquele que é capaz de mandar o vento se acalmar e o mar cessar. Era aquele que tem o poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a natureza, e ele está no controle de todas as coisas. E o seu reino vai ser do jeito que ele quer. Forte, né, gente? Muito bom. Aline mandou uma mensagem aqui, vamos ler, vamos ler. Isso é triste, vejo muitas pessoas julgando a Deus como um tirano devido ao fato de não terem conseguido a bênção desejada, a cura desejada. Outras seguem a Jesus de uma forma torta, buscando teologia da prosperidade, quando na verdade a verdadeira palavra é clara em mostrar que iríamos sofrer por nossa fé, seríamos perseguidos até mortos e que nós fomos feitos para servir e não o contrário. Não, show de bola. Aline, quando você quiser também, tá? Não, quando você quiser, põe a mãozinha, tá? Se você quiser abrir o microfone e falar, você tem toda a palavra aqui, tá bom? Então, gente, olha que profundo isso daí. É muito profundo mesmo. E aí, quando eles têm esse baque, eles vão para o outro lado com Jesus. A multidão, quando sentiu falta de Jesus, Jesus já estava do outro lado. Por quê? A multidão só vai atrás quando precisa. Presa no seu comodismo, na sua criação de Deus, eles focaram em Jesus como o libertador, apenas, como o Messias, aquele que vai dar aquilo que eles precisam. É interessante que foi assim com Moisés, porque quando as coisas que eles queriam acabavam, eles julgavam a Moisés, eles apontavam Moisés e falavam: Moisés, o que você nos trouxe aqui para morrer de fome? Pelo menos lá nós tinha nabo. Gente, eles estavam comendo maná que caía do céu. E eles estavam lembrando do nabo no Egito. Vocês estão entendendo isso aqui? E aí Deus manda carne para que eles se fartem. E eles ainda reclamam ainda, gente. É um absurdo. Aí você fala assim, nossa, eu não seria assim, eu seria diferente. Mentira. Você seria igualzinho o povo. Todos nós seríamos igualzinho o povo, porque isso está em nós somos assim mesmo. Se a gente não tem um encontro com o Messias de fato, a gente vive nessa nossa realidade que a gente cria. A gente cria os nossos deuses, a gente cria a nossa realidade de Deus, e a gente vai vivendo desse jeito cômodo, até ir para o inferno com as nossas próprias pernas. É assim que funciona as coisas. E aí, quando a multidão sentiu falta de Jesus, eles foram atrás. Pô, tem um barco só aqui. Oxe, eles foram para o outro lado. Bora pegar o barco, rapaziada. Bora atrás de Jesus. E eles foram atrás de Jesus. E quando chegaram lá, olha aí, o versículo 25. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Nós estávamos procurando. E aí, agora é a hora que você vai fazer aquilo que a gente espera que você faça? Jesus vira para ele, irmãos, agora começa. 26. Jesus respondeu: irmãos, eu até arrepio quando eu leio esse negócio assim. Eu sou meio pentecostal, então já une tudo, né? Então, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará.
Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Versículo 28. Então lhes perguntaram: o que precisamos fazer para realizar a obra de Deus que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal Irmãos, isso aqui é forte, mas que sinal miraculoso mostrará para que o vejamos e creamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto. Comeram maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade. Não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Olha que profundo isso daqui. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem? Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Olha que profundo. Nossa, aí, pronto. Bingo, ponto para a Regiane aí, né? Presbiteriano. Tô brincando, brincadeira aí. Olha que profundidade. Que, que lapada. Que lapada. Eles foram atrás de Jesus para satisfazer de novo as suas vontades. E Jesus falou para ele: poxa vida, eu mostrei sinais miraculosos a vocês. Eu mostrei para vocês que eu sou capaz de fazer aleijado andar, cego enxergar, mudo falar. Eu multipliquei pão a vocês, eu dei a vocês o que comer. Inclusive, gente, só uma adendo aqui, tem alguns aí que dizem que o sinal da multiplicação de pães e peixes, na realidade, não foi uma multiplicação. Foi que Jesus, com seu jeito maravilhoso, tocou o coração das pessoas para que as pessoas também tirassem os seus pães das bolsas e assim deu muita comida, né? Como se o milagre ali fosse o milagre da generosidade, né? Tem muitas pessoas que usam isso, mas não é bem isso não, porque senão o povo não gritaria rei, não iriam fazer dele rei à força. Foi pão mesmo, Jesus multiplicou, pegou aqueles pãezinhos, começou a partir e alimentou todo mundo. Foi isso que aconteceu de fato. Não tem como. Então, se vocês ouvirem isso, vocês falem, não é bem assim. Isso, para descredibilizar a divindade de Cristo, isso mesmo. E aí, eles viram Jesus multiplicar pães, viram todos os sinais miraculosos, mas não era isso. Eles queriam era se satisfazer em Deus. Aquilo que eles estavam querendo se satisfazer. Eles estavam em busca da sua satisfação pessoal. E aí eles falam, mas que sinal então miraculoso você vai fazer para nós? Porque Moisés nos deu o pão do céu. Aí ele fala, não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês. Foi o meu pai, mostrando mais uma vez a sua divina natureza. Foi o meu pai que lhes deu o pão do céu. Ele lhes deu o pão. E aí, quando eles buscam, então nos dê mais desse pão que foi Deus que deu. É como se ele olhasse para as pessoas e falasse, tá aqui o pão, eu tô aqui, ó, tá aqui. E aí é como se eu tivesse lá, né? A gente pode conjecturar, né? Eu acho que os discípulos na hora deram um estralo e lembraram da conversa com a mulher samaritana, não é? Que João registrou, não registrou toda a conversa? Então ele ficou sabendo. Aposto que os discípulos também. Então, lembrou daquilo lá, da fonte da água da vida, que a gente nunca mais vai ter sede. E agora ele está dizendo que ele também é um alimento. Ele está falando, vocês precisam se alimentar de mim. Eu sou o pão que desceu do céu. A salvação não é apenas tirar vocês do inferno que vocês estão condenados, mas é fazer com que vocês tenham vida e vida plena nele. Esta vida que está acima da nossa realidade. Eu disse a vocês que é difícil descansar quando se tem fome, quando se está enfermo, quando se está ansioso, aflito. É por isso que todas as vezes Jesus olha para ele como o Senhor do descanso.
porque nele você encontra aquilo muito maior do que a cura, muito maior do que o seu sofrimento, muito maior do que a sua ansiedade, não é? Você encontra nele a plenitude da satisfação em Deus. E quando você encontra isso, gera um senso em você tão grande de gratidão, fé, que não tem outra coisa a se fazer a não ser servi-lo. É isso. E é isso que Jesus diz aqui. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Só que os judeus ficaram nervosos aí. Que hora que é, gente? Eu tô vendo aqui, nem tô vendo a hora. 6 minutos. Vamos. Tio, eu não vou conseguir finalizar aqui, tá? A gente dá uma sequência maior do 7 no próximo. Tem algumas coisinhas que a gente precisa falar. E aí a gente dá uma incrementadinha e prepara tudo para você vir aquele fechamento arrebatador para nós. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Deixa eu ver. Filho. Vida eterna. Bom, aí ele fala, né? Que vem a ele aquele que o Pai trouxer, e aquele que o Pai trouxer, que o Espírito Santo tocar, que a ação do Espírito Santo começar a trabalhar no coração de maneira nenhuma, ele vai rejeitar, beleza, tranquilo. Só que aí, gente, os judeus começaram a criticar Jesus porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Porque entenderam que Jesus não estava ali de brincadeira. Jesus não estava ali para satisfazê-lo do jeito que eles queriam. Não. Ali o negócio era mais embaixo. E diziam: este Jesus não é o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como ele pode dizer que desceu do céu? É interessante, né? Enquanto estava satisfazendo, salve Messias. Quando veio o toque, ué, o que esse filho do carpinteiro tá falando? A gente conhece ele, conhece a mãe dele, conhece os irmãos, conhece o cara. Como é que ele tá falando que desceu do céu? Ele é louco. Ele tá pegando pesado demais. Ah, e aí eles começaram a discutir com Jesus. E Jesus foi lhe respondendo. E Jesus foi atacando, respondendo. Eu não vou entrar em detalhes, mas era mais ou menos nesse sentido. Depois vocês leiam aí em casa de novo, porque esse debate é muito ferrenho aqui. Jesus pega pesadíssimo com esses camaradas aqui. E aí a gente vai até o versículo 60, que aí causa aquilo que a Regiane mencionou aqui, né? A separação da multidão e discípulo. Versículo 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso escandaliza vocês? Sério? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá a vida, a carne nada produz, nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus já sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria trair. E prosseguiu: e por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Discípulo aqui não necessariamente está se referindo aos 12, mas àqueles que se julgavam discípulos de Jesus. Não, nós somos seguidores do Mestre. Vamos até onde o Mestre vai. Então, muitos aqui começaram a deixar de segui-lo. 67, para a gente finalizar, o 67, 68, hein? E aí Jesus se vira aos 12, agora sim a palavra é para os 12,
Jesus diz assim, vai atrás da multidão, eles estão indo embora, gente, a igreja está esvaziando, pelo amor de Deus, corre atrás, vá atrás do povo. Foi isso que Jesus disse para os 12? Não, vocês entenderam errado as minhas palavras. Gente, vai lá, explica para eles, vamos dar uma ensaboadinha, eu peguei muito pesado. Foi isso que Jesus disse para os 12? Não. Jesus vira para os 12, olha o 77. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Tipo assim, vocês não pensam igual eles? Se vocês quiserem ir, podem ir. Vocês também não querem ir? Aí Simão Pedro dá uma resposta que nos mostra por que a cena começa com o pessoal no barco. Porque esse episódio dessa série que eu mostrei para vocês aqui começou com o barco. Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Se tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Pronto. Gente, isso é muito profundo. As pessoas que têm um encontro com Jesus e enxergam a realidade de quem ele é, pode não entender o que ele falou no momento. Pode discordar do que ele falou no momento. Mas entende que não é sobre o que eu penso ou sobre o que eu acho. É sobre o que ele pensa. É sobre o que ele acha. E os discípulos também não estão entendendo nada. Os discípulos aqui, por enquanto, ainda não caiu a ficha de todas as palavras de Jesus, porque eles também tinham essa visão messiânica, eles também estão tentando entender. Só que alguma coisa segura ele a ponto deles não quererem ir com a multidão. E o que é isso? Eles perceberam e entenderam que Jesus é o Santo de Deus e dele procede toda a palavra de vida eterna. E eles não falam para onde iremos, indicando um lugar. Ele fala uma pessoa. Para quem iremos nós? Porque o destino da igreja, gente, presta bem atenção. O destino da igreja não é simplesmente o céu. Oh, Léo, heresia, heresia. Não, calma. O nosso destino não é simplesmente o céu. O nosso destino é Jesus. Nós gritamos Maranata não porque nós queremos morar no céu. Nós gritamos Maranata porque nós queremos voltar para o noivo. Meu Deus do céu. Ah, nós vamos converter a região em peteca de novo, hein? Vocês entendem isso, gente? Não é um lugar. Porque o céu pode ter ruas de ouro, muro de jaspe, cristal, pode ser a maravilha, pode ser tudo. Mas se Cristo não estiver lá, não serve para nada. É por isso que nós vamos estudar isso em João 14. Jesus não nos promete o céu, nos promete Ele. Porque a morada sem Jesus não é nada. Por isso que ele fala, eu vou lhes preparar lugar, e quando eu for e voltar, eu os levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, vocês também estejam. Vocês também estarão. Porque o nosso destino, irmãos, é uma pessoa. E os discípulos entenderam isso na plenitude. A cena do barco marcou todo mundo, porque eles viram Jesus dando ordem. Eles viram Jesus fazendo a coisa acontecer. Eles viram Jesus tendo controle de tudo. E não foi o fato de Jesus não atender às suas necessidades ou o seu anseio por rebelião que iriam fazer eles desistirem de entender e viver Jesus. Porque o seu destino era o mestre. O destino da igreja é o mestre. Porque é só ele que tem palavra de vida eterna. Amém, gente? Desculpem a tosse. Eu vi que exatamente, eu vi a frase agora da time aqui, o céu só é céu porque Jesus está lá. Amém, gente? Glória a Deus. Ou, de bola, alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu vou parar por aqui. O nosso horário já foi. E agora,
Os debates de Jesus vão ser cada vez mais profundos, gente. Os encontros de Jesus agora não são mais particular, são público. E esses encontros públicos mostra muito para nós quem são os discípulos e quem é a multidão. E aí a gente entra no O, capítulo 7. o Léo, você fazendo a leitura, eu lembrei de uma frase do Agostinho de Hipona, que ele fala, duro, ele fala para Jesus, né? Duro é te servir, mas é impossível te deixar. É meio que Pedro falou, né? Para onde? Para onde a gente vai, né? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. E para nós hoje, nós temos a revelação completa. A gente sabe que Jesus morreu, ressuscitou e voltará. E só que para os discípulos era a primeira vez que eles estavam vendo aquilo, né? Vendo Deus ali encarnado. Então imagina para eles, né? Ver o mestre ali fazendo todos esses sinais. E enfim, às vezes eu viajo e fico pensando, poxa, e se fosse a primeira vez que eu tivesse visto isso, sabe? Então o que a gente tem hoje é muito precioso, porque a gente tem a revelação completa, né, da palavra, tem intérpretes da palavra, mas para os discípulos era tudo novo. E Pedro, ele só teve essa revelação pelo Espírito Santo mesmo, porque Jesus até falou, né, aqueles que o Pai me der, né, eu não vou perder nenhum. Então, muitos ali, até dos que andavam com eles, na hora da prova, né, foram provados, eles demonstraram que não eram escolhidos, né, apenas estavam buscando a Jesus, seguindo Jesus por aquilo que ele oferecia, porque na hora de ter essa revelação, eles não tiveram, não ficaram. Mas era só isso que eu queria compartilhar, porque essa conversa aí de João 6 dá para a gente fazer um estudo só nesse capítulo, porque é muita coisa, né? Pelo amor de Deus, isso porque a gente foi bem resumido, né? Nós estamos dando um breve resumão aqui. Se nós fôssemos entrar detalhadamente, eu li hoje o comentário de Calvino em João 6. Rapaz, ele comentando versículo por versículo é muita coisa para ser absorvido assim, né? É, A gente é. ficaria, por exemplo, um mês aqui, umas 4 terças-feiras só em João capítulo 6. Eu acho que como toda a Bíblia, né? Mas isso que você falou é muito legal, porque assim, quando Jesus fala para eles assim, olha, vocês também não querem ir? Porque, porque Jesus sabia que no coração e na cabeça deles a vontade era ir. Assim como a multidão, eles queriam ir. Porque dura foi a palavra também para eles. Só que alguma coisa fez com que eles permanecessem. Porque eles entenderam que mesmo eles não entendendo, mesmo eles não compreendendo, mesmo ainda aquilo não sendo algo revelado, não havia outra escolha, não havia outro lugar, não havia nenhuma possibilidade a não ser Jesus. Pode falar, Sincera. A Rê falando isso me fez pensar, né? Falei, gente, se eles foram a primeira vez e nós já temos a revelação por completo, cara, que paciência que Deus tem que ter com a gente, né? Meu Deus, a gente tem uma revelação completa e mesmo assim a gente só erra, velho. Nossa, dá até vergonha. Dá vergonha de ver eles pela primeira vez tendo fé. Eles teve seus, né, seus desentendimentos, mas mesmo assim eles acreditaram. Agora a gente já tem tudo pronto, pronto. Então, só essa consideração que eu queria deixar, que Deus realmente é muito paciente. Deus, É verdade. Deus nos suporta, gente. Ele suporta a gente porque Jesus se entregou. Senão, leiam Romanos 5. Romanos 5, quando eu li pela primeira vez e tive assim, a consciência do que aquilo significa, que fala que a ira de Deus foi aplacada por causa da morte de Cristo, eu entendi que Deus apenas nos suporta. Não, Deus nos ama, lógico, ele entregou o seu filho, mas estou falando de uma maneira para a gente entender que nós só estamos aqui porque Cristo nos amou e se entregou por nós.
Então ele nos suporta, realmente. Ele é nosso advogado, porque senão Jesus já tinha atacado fogo, Deus já tinha atacado fogo e tudo. Como ele fez com Noé lá, quando ele quis dar um restart na terra, ia acontecer isso. É, é bem isso mesmo. E, de fato, cara, se parar para analisar, e que nem eu ouvi um pregador dizer, se você perguntasse para João, né? Hoje nós temos a palavra de Deus, que nós acreditamos que é, né, a Bíblia, a palavra de Deus. Ela é revelada, ela foi inspirada, beleza. Aí se você perguntasse para João, João, para você, o que é a palavra de Deus? Para ele ali, cara, ele esqueceu toda a Torá, ele esqueceu tudo, ele focou em Jesus. Para ele, a palavra de Deus se tornou Jesus ali do nada, porque para ele era algo tão incrível que eles estavam vivendo, ouvindo e aprendendo, que para ele a palavra de Deus se tornou Jesus. Tanto que ele fala, né? Que a palavra de. Ele é a palavra, ele estava com Deus e ele era o próprio Deus. É show de bola. É, é verdade. Mas é isso aí, gente. Show de bola. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Tati, você gostaria de falar alguma coisa? Vinícius, Aline. Nossa, a Aline hoje está com a Não, gente, gente, ela foi foi tudo incrível. muito cirúrgico. Não tenho que acrescentar nada. Foi muito bom. Foi muito bom participar. Show de bola. Espero que tenha valido o esforço, né? A correria, coitada, deve estar cansada por causa do trabalho. A gente louva a Deus pela sua Eu companhia. comentei um monte aí no chat, mas eu acho que minhas mensagens foram só pra TM. Não sei por Eu não vi, Tati, me perdoa, eu acho que acabou passando. eu não sei muito mexer nesse chat direito. Os Ah, que ela me mandou, eu encaminhei escrito Tati. Ai, Ti, desculpa, eu não sabia, não Imagina, sei. imagina. tá certo, gente. Olha só, hein? Tá bom. Mas que bom, gente. Benção pura. Vinícius, você gostaria de falar alguma coisa também, irmão? Gostaria de comentar algo? Não, tranquilo. Só absorvendo aqui. Muito bom. Também. Gente, eu não sei se vocês ficam indignados igual eu, quando a gente termina, porque é só uma hora, depois a gente fica pensando no que foi falado, né? Eu fico ainda uns 2 dias falando, mas como isso aconteceu, né? Eu sei lá. Acho que é muita coisa para a gente entender, então é muita informação. Às vezes até às vezes durante a semana eu escuto umas 3 vezes essa gravação, de verdade mesmo. Eu escuto umas 3 vezes para ouvir. Que às vezes eu falo coisas aqui que eu nem mesmo eu preparei. Então depois eu fico meditando, falo, nossa, como que veio aquilo ali, gente? Que nervoso que dá, né? E aí é muito bom. Mas cara, que bom que tem sido bênção para vocês, viu? De verdade, tem sido uma bênção para mim estar em comunhão com vocês também. Vocês são bênção. Pode falar, Aline. Você abriu o microfone, se quiser falar, pode falar. Tá bom? Eu Amém? abri sem querer, gente. Desculpa. Não, sem problema. Então tá bom, gente. Não vou prolongar mais. Deixar vocês descansarem. Terça-feira que vem tem mais. Foi muito bom a companhia de vocês. Amém? Vamos orar? Deixa eu ver aqui. Quem que eu vou chamar para orar? Deixa eu ver. Dona Stephanie, você tá de boa aí? Consegue orar? Ou tá muito barulho aí? Aqui, gente, a gente se divide, né? Eu fico aqui no quarto da minha filha e a Stephanie fica lá com a Rebequinha pra ela não. Porque a minha filha é que nem pipoquinha, né? Pula e às vezes não dá. Mas você tá de boa aí, amor? Consegue fazer uma oração pra gente finalizar? Se sim. Ah, amém. Vamos orar pelo já já. Tá trabalhando. Bom, então então ora por nós, Tchê. Pode orar então para finalizar. Eu acho que a Stephanie tá no meio do barulho lá. Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos por mais uma partilha, te agradecemos porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem
nos revelado quem tu és. Pai, eu oro para que todas as ideias, né, de Cristo criado sejam de fato não anulada, mas que seja transformada para que tenhamos a revelação de quem tu és realmente, Pai. Para que aquilo que nós acreditamos, aquilo das nossas vivências, nossas experiências, aquilo que a gente gosta, não venha interferir na verdade que é o Senhor. Pai, eu oro para que essa palavra venha nos transformar, para que venha nos. Que o Senhor seja suficiente, Pai, que o Senhor, que nós realmente tenhamos você como o nosso pão, a nossa água, que você seja o centro de tudo, que em Ti nós encontremos tudo que precisamos e muito além do que imaginamos, Pai. Em o nome de Jesus eu oro. Amém. Perdão. Gente, um forte abraço. Fique com Deus. Deus abençoe a todos. Até terça-feira que vem. Tchau.